A paz do Senhor, irmãos, aqui é a irmã Cíntia Carvalho. Quero aqui estar registrando acerca de uma visão que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me deu. Eu estou gravando na madrugada, após a oração das 4 horas da manhã do canal da Igreja Pentecostal Deus dos Milagres com o pastor Ednei. E já quase no fim da oração, eu tive essa visão que eu vou relatar para vocês. E após eu vou ler o versículo, aliás, vou ler agora já o versículo, que eu pedi de confirmação da parte do Senhor. E abri em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 12, que diz assim: E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, depois eu quero falar a respeito desse capítulo, para vocês entenderem. Depois desse versículo, eu fui e comentei no chat, Mas vamos lá para a visão. Primeiramente, eu creio que realmente eram 2 exércitos, E o primeiro exército entrava um homem, ele estava vestido, ele era um homem negro, parecia assim com aquelas vestes indígenas lá da África, não sei se é de tribos, E ele estava vestido de pelos pretos, como uma saia e uma blusa, não sei como falar, mas era todo de pelos negros. E a cabeça tinha uma máscara de pelos também, e tinha vários olhos vermelhos, e ele entrava dançando, tipo, era um ritual, a apresentação ali, e dançava assim. E de repente eu já via, esse príncipe, que eu imaginei que fosse um príncipe, mas era um general, e ele estava com uma roupa, um uniforme mesmo de general, na cor um azul clarinho, mas só que estava envelhecido, assim, não estava bonito aparentemente. Tinha patentes também nesse uniforme, mas só que o rosto dele estava com um branco, assim, uma tinta branca borrada. Mas ele estava bem seguro, ele estava à frente do exército, e o exército dele era de homens igual àquele da apresentação, da mesma forma, todos negros, com essas roupas de pelos negros, todos eles assim atrás, como fosse uma tribo. E em outro momento, já em outro lugar, eu via um outro general, e era o mesmo uniforme, da mesma cor, e era o pastor Ednei. Mas só que este uniforme, ele, ao contrário daquele, que eu identifiquei como das trevas, ele estava assim impecável, meus irmãos. Não tinha um amasso, não tinha uma sujeira, não dá para ver um fio, um pinguinho minúsculo de sujeira naquela roupa. Não tinha um amassado, irmãos, um amassado, estava perfeito. E o cabelo, o cabelo dele parecia assim como se brilhava, assim como tivesse molhado, mas, irmãos, não tinha um fio fora do lugar. Estava assim, tudo arrumadinho. E o rosto dele, eu via que não tinha ruga alguma. Estava limpo. E ele também estava confiante, estava como um general mesmo, assim, bem confiante. Estava muito bonito, muito lindo, assim, a roupa, a apresentação dele. E o exército dele, eu imaginei que fosse condor, aquela ave, que ela é enorme, mas eu creio que eram águias. E essas águias, quando elas abriam as asas para levantar o voo, irmãos, as asas eram enormes. Por isso que imaginei que fosse um condor, Pode ser também, mas o mais interessante nessas águias, quando elas levantavam o voo, quando elas abriam as asas,
irmãos, debaixo das asas assim, inúmeras pedras nas próprias asas dela, mas a parte de baixo eram enfileiradas pedras de cada tipo assim. Eu via nitidamente uma vermelha, várias pedrinhas vermelhas, que eu creio que é a rubi, né? E também tinha verde por cima, também tudo enfileiradinho assim, um monte de pedrinhas verdes, que eu creio que é ametista, e tinha as que eu vi, né? Que eu identifiquei, e a transparente eu creio que era diamantes, e outras mais que eu não conheço. E eram lindas, irmãos, assim, lindas, debaixo das asas. Assim, eram nas asas, mas a parte de baixo, quando elas abriam, e as asas eram enormes, irmãos, elas eram muito grandes, essas águias, né? E foi isso, né, que eu vi. E aí a palavra foi essa que eu abri, né, em 2 Crônicas. E se a gente for ler, se você for ler, está falando de uma batalha, né? Aqui falando de Abias, né? Reina e peleja contra Jeroboão. Eu estou falando baixo porque eu estou na madrugada, né? E aí eu vi que realmente o Senhor me deu o versículo 12, quando eu abri, foi exatamente aqui, que fala Deus garantindo a vitória, a Judá, né? Aonde Abias, né, que levantou, que estava à frente do povo de Judá, lutou contra Jeroboão, rei de Israel, que se voltou contra Deus, e Judá se confiou no Senhor, né? Confiou no Senhor e venceu. Depois vocês leiam, né? Eu fui ler depois, realmente tudo a ver com a visão que eu tive de 2 exércitos, né, de uma guerra, de uma batalha. E eu creio que realmente é um exército da oração. E num outro momento eu também tive, né, uma outra visão que eu tive da Santa Ceia, eu também via águias. Eu não sei qual é o mistério que Deus tem com o pastor Ednei a respeito de águias, que simboliza visão, né? Então eu creio que nessa madrugada o Senhor nos deu a vitória. E eu creio que essa águia, esse exército, possa ser também o exército de oração. E o pastor, né, Ednei é como fosse um príncipe, um general que está à frente desse povo, e Deus garante a vitória, né? E eu peço que os irmãos orem pelo pastor Ednei, que Deus abençoe ele, use cada vez mais, guarde a sua família, né? E esse propósito das orações da madrugada é do Senhor, né, irmãos? As trevas estão se levantando. Se a gente for ver aqui na palavra, Abias, ele estava com 400, deixa eu ler aqui, meus irmãos, tinha 400.000 homens para exatamente. De Jeroboão ele tinha, se não me engano, 800.000. É que eu estou, aleluia, é isso mesmo, contra 800.000 homens de Jeroboão, né? E venceram. E olha que teve uma emboscada de Jeroboão, que era o rei de Israel. Eles realmente ali fecharam o cerco contra Judá. E aí os homens de Judá começaram a gritar, nesse grito, né, aqui no versículo 15, os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. Então eu creio que realmente o Senhor nesta madrugada deu a vitória para nós, né? E quando eu terminei a visão, meus irmãos, eu estava muito impactada no momento que o Senhor me deu, quando o pastor falou, enche, né, Senhor, seja cheio. E aí foi nesse momento que eu tive essa visão, e o Senhor realmente, depois que eu vi, eu tive assim, meu corpo todo estremeceu, eu comecei realmente a ser tomada pelo Senhor, né? Ali eu me estremecendo, meus irmãos, uma coisa maravilhosa, uma visão muito linda da parte do Senhor. E eu glorifico o nome do Senhor, né, por esta visão, pela vida do pastor Ednei,
por esse exército que o Senhor está levantando nas madrugadas para a oração, meus irmãos, né? O exército do inimigo pode até aparentar ser maior, realmente poderoso, mas com o Senhor é garantia de vitória, conforme essa palavra. Então é isso, meus irmãos, que Deus abençoe grandiosamente a vida do pastor Ednei, desse ministério, da obra do Senhor, a sua família e todos os que estão nesse propósito de oração. Continue, meus irmãos, que é garantia de vitória da parte do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor.